Dando sequência à nossa jornada de hoje, nós terminamos, pelo menos de forma resumida, falando sobre cura mental. Falamos sobre curas médicas e falamos sobre curas mentais. Agora, é muito próprio discorrermos sobre curas religiosas. É importante, né? É importante. Como se processam as curas religiosas, não é? Muito bem. Nós sempre nos propusemos aqui a dar todas as ferramentas possíveis e imagináveis de cura. Entenderam? Vejam vocês. Se eu tenho uma ciência médica ao meu dispor, eu tenho uma preciosa ferramenta de cura e tratamento de doenças e de doentes, né? Se eu sei lidar com a mente, a nossa mente produz doenças. E eu entendendo como ela pode produzir doenças, a nossa mente produz curas. E eu quero entender como ela produz curas. Foi o assunto das nossas jornadas passadas. Cura médica e cura através do poder da mente, da sua mente. É apropriado agora falar sobre uma nova ferramenta de cura. Quer dizer, nova aqui para nós, mas muito antiga, né? Que é a cura através da fé religiosa. Sim, a fé religiosa, né? De que modo se processam curas religiosas? Entende? Através da fé religiosa. Muito bem. Entende? Vejam vocês. Nós falamos sobre ciência médica. E quando falamos sobre cura mental, nós temos duas condições para a cura mental acontecer. Primeiro, que a doença tenha que receber o rótulo de doença psicossomática. E segundo, que a cura mental é sempre uma autocura, ela vem de dentro para fora, embora possa ser influenciada por fatores externos, né? Do qual a hipnose é o mais forte fator que influencia a cura mental. Outros fatores também podem influenciar a cura mental, como a eloquência de um curador, né? Como a suntuosidade de um ambiente religioso, enfim. Então vejam vocês, a cura religiosa, meus caros, ela é sempre, né? Ela é, vamos dizer, quase sempre. Ela é quase sempre uma autocura. Entende? Claro que existem fatores favoráveis a uma cura religiosa, sem a participação do doente propriamente. Entende? Então, assim, vejam vocês. As curas religiosas, as religiões, meus caros, não curam nada. O que as religiões fazem para obter curas? As religiões exaltam nas pessoas o seu alto poder curador, chamado fé religiosa. Entenderam? Então a religião em si não é porque você é católico, protestante, budista, espírita, ateu, que você vai conseguir uma cura através da sua doutrina. Não, você não vai conseguir só porque é católico ou budista, você vai conseguir cura. Não é por causa disso, não. As doutrinas religiosas incutem na sua mente o seu grande poder de autocura. Entenderam? Que se chama nas religiões fé religiosa. Então, vejam, é interessante. Pessoas podem ser, né, podem ser devotos. Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro, que eu não liguei. Pronto, liguei meu cronômetro. Pessoas podem ser
devotas, por exemplo, de Nossa Senhora da Aparecida, devotos de São Judas Tadeu, devotos de Madre Teresa de Calcutá, devotos de Nossa Senhora de Fátima, entenderam? Então, essa fé religiosa e a devoção a esses santos são fatores fundamentais que podem, veja bem, produzir uma autocura religiosa. Entenderam? Uma autocura religiosa. Então, as igrejas se propõem, né, a despertar nos seus fiéis o seu alto poder de cura religiosa. Entenderam? Que não deixa de ser uma autocura mental, que é influenciada por fatores religiosos, da fé religiosa. Então, entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Então, duas condições também são importantes para obter uma cura religiosa. Primeiro, é a sua crença em que vai conseguir essa cura, através da fé religiosa. E a segunda condição é você se sentir merecedor dessa cura. Então, meus caros, não há limites para a cura religiosa. A doença pode ter qualquer rótulo, entenderam? A doença pode ter qualquer rótulo, até o rótulo de doença incurável, entende? Que pode se curar através da fé religiosa. Quanto mais forte for no fiel a sua fé religiosa, mais forte será o seu poder de cura. Entende? O seu poder de autocura, de se autocurar. Entenderam? De se autocurar. Então, a fé religiosa é a ferramenta fundamental para se obter uma cura religiosa. E vejam vocês, não é tão fácil ter fé. A gente sempre está mais em dúvida do que com fé em conseguir uma coisa. Entende? É próprio do ser humano essa vulnerabilidade, ou seja, de acreditar mais que não vai conseguir do que acreditar que vai conseguir, especialmente quando o foco do acreditar parece impossível ao raciocínio científico, como acontece numa doença incurável. Entenderam? Mas não existe limites para uma autocura. Não existe limites. Entende? A mente é muito poderosa. Entende? E ela, mente trabalhada pelas religiões ou pelos religiosos, é uma ferramenta muito forte de cura. Entende? Já fizeram a seguinte experiência científica. Vejam vocês. Estudaram um grupo de doentes ateus, que não acreditavam em Deus nem em religião nenhuma, e um grupo de doentes com fé religiosa. Entenderam? Sem dúvida alguma, naquele grupo de doentes com muita fé religiosa, aconteceram muito mais curas do que naquele grupo que não tinha fé religiosa nenhuma. Isso é científico, comprovado cientificamente. Então eu posso afirmar aqui, com toda a propriedade, que a cura religiosa é uma ferramenta eficiente de cura. Entende? Agora vejam vocês. Se a medicina é muito potente em tratamentos e curas, se a cura mental é uma ferramenta muito importante em cura de doenças psicossomáticas, e se a fé religiosa
não tem limites para a cura de doenças. E pode curar qualquer doença. Imaginem vocês, meus caros, um doente que tem o acesso à ciência médica para se curar. Um doente que entenda de cura mental para se curar. E um doente que tem fé religiosa na cura de doenças, ele tem 3 ferramentas, meus caros, imbatíveis. Dificilmente ele não vai conseguir a sua cura. Não estou falando nem de curas impossíveis, não. Qualquer cura. Pode ser o resfriado, ou pode ser um câncer metastático. Entenderam? Não tem limites. Então, quando você tem 3 imensas ferramentas, né, convergindo para a mesma finalidade, ora, esse poder de curador é muito forte. Eu diria que é até imbatível, hein? Entenderam? Entenderam? Então, a cura mental, a cura médica e a cura religiosa juntas, nossa, são muito fortes no grande poder curador. Entende? E como as religiões influenciam seus fiéis, né, para exaltar neles a fé religiosa. Vejam vocês, não é de hoje. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, diziam a Cristo: Senhor, aumenta-nos a fé, ensina-nos a orar, Senhor. Então, naquela época de Cristo, os seus apóstolos, seus seguidores, entende? Já diziam ao Cristo: Senhor, aumenta-nos a fé, ensina-nos a orar. Entendeu? Ter fé, meus caros, é a certeza absoluta, insofismável, que você vai conseguir o seu objetivo. Entende? Sem duvidar. Não é fácil. Também não é impossível. Entenderam? Entenderam? Então, a fé religiosa, ela é influenciada por alguns fatores importantes. Ela é uma autocura, não esqueça. Mas essa fé religiosa, ela é impregnada em você através do quê? De fatores externos. Por exemplo, vejam vocês. Porque as igrejas, em geral, são suntuosas, são muito bonitas, construções assim, a grande maioria, né? Catedrais, igrejas de construções arquitetônicas incríveis. Uma em Brasília, tem uma igreja em Brasília com um futurista, né? Com uma arquitetura futurista, enfim, arquiteturas incríveis, entende? Essa suntuosidade arquitetônica dos templos religiosos são fatores influenciadores da fé religiosa que produz curas, entende? Templo de Salomão, catedral católica na Alemanha, na França, Notre Dame, entenderam? São construções arquitetônicas suntuosas que influenciam os seus fiéis a conseguir os seus objetivos de cura. Entende? O que mais pode influenciar uma cura religiosa com muita força? Muita coisa pode influenciar a nossa fé religiosa. Uma delas, meus caros, é o testemunho de curas de um determinado santo ou testemunho de curas obtidas num espaço religioso. Por exemplo, numa gruta em que há uma imagem de uma santa, por exemplo, onde estão se operando curas milagrosas. Então, essa informação de que naquele espaço religioso estão se conseguindo curas religiosas é um fator importante para despertar nas pessoas a fé religiosa. E muitas delas vão buscar no lugar em si, no lugar santo, naquele espaço religioso, força para despertar sua fé religiosa e conseguir a tão sonhada cura. Entenderam? Então, fator importante.
Outro fator importante de cura para influenciar as curas religiosas, as fotografias do antes e depois que toda hora estão sendo mostradas nas mídias aí televisivas, né? Olha como era a doença, olha como ele está agora, entendeu? São fatores importantes que influenciam. Olha, se tal pessoa, com a sua fé religiosa, conseguiu ter uma cura que a própria ciência médica não conseguia, é importantíssimo. E ele conseguiu através da sua fé religiosa? Sim, pode conseguir. E se ele divulga isso a outras pessoas, vendo isso, podem aumentar, exaltar a sua fé religiosa naquele espaço religioso, naquele templo religioso, através daquela doutrina religiosa. E o que faz acontecer a maior afluência de fiéis a uma crença religiosa? O que faz acontecer a grande afluência de fiéis a uma crença religiosa são os milagres de cura que acontecem naquele espaço religioso. Entenderam? Quanto maiores milagres ali estão acontecendo de cura, mais gente vão lá tentar se curar a si mesmo. E vejam vocês, quando eu falo de cura, por causa da ciência médica, não é? A gente sempre se refere à cura de doenças e de doentes. Mas não esqueçam, eu já falei em jornadas anteriores, nós temos 7 saúdes, não é uma só, entende? Embora eu sempre exalto aqui a saúde física, porque eu sou médico, entendeu? Mas não, nós temos 7 saúdes. Nós temos uma saúde física, nós temos uma saúde mental, nós temos uma saúde espiritual, nós temos uma saúde emocional, nós temos uma saúde afetiva, nós temos uma saúde financeira, entende? E nós temos uma saúde social. A saúde física, meus caros, é a saúde do seu físico. Você estava com uma pneumonia, tratou-se pela ciência médica, curou-se da pneumonia. Então, a saúde física. Você pode ter uma saúde mental. Muita gente tem transtornos mentais. Aliás, é modismo na nossa sociedade e no momento atual, né? 2 transtornos mentais incríveis. Se você não se situa num desses 2, você é um felizardo, que se chamam depressão e ansiedade. E esse mundo conturbado de hoje produz muitos ansiosos. Depressão é viver no passado. Ansiedade é viver o futuro. Mas a grande felicidade que existe, meus caros, é viver o agora. Entende? A vida é feita de momentos. Viva-os agora. Entenderam? Se você quer se lembrar do passado, por favor, lembre-se das coisas boas que aconteceram na tua vida, mas não vai ficar lembrando de tragédias. Se você tem uma doença grave, seja lá o que for, pare de falar sobre ela. Você está dando vida para a tua doença falando dela. Para! Busque novos objetivos de vida. Menos falar da sua doença para os seus amigos, parentes, vizinhos. Nada disso. Entende? Não dê força para a sua doença. Entende? Eu sempre digo também um exemplo. Se o diabo existe, existe porque você dá força para ele. Se você não der força ao diabo, o diabo não existe. Entenderam? Mas se você acredita no diabo, meus caros, para você o diabo existe. Entenderam? E o diabo pode ser representado por doenças graves. Entenderam? Deus não cria doenças. Não, Deus não cria doenças. Nenhuma doença seria criada se todos acreditassem no imenso, no grande poder de Deus.
É a separação de Deus que cria doenças e doentes. Entenderam? É isso. Mas, vejam vocês, nós temos uma saúde física, depois nós temos uma saúde mental, que eu citei, 2 doenças mentais graves, que são ansiedade e depressão. Depois nós temos uma saúde espiritual. É uma impropriedade falar em saúde espiritual, porque o espiritual não fica doente. Então, o espiritual já significa saúde. Entende? Então, você foi contemplado com saúde espiritual, desde que você acredite nisso. O espírito não tem doença. Não tem doença. O espiritual não tem doença. Depois existe uma saúde emocional. É o domínio das nossas emoções. Entenderam? É o domínio das nossas emoções. Eu sempre dou aqui o exemplo. Se nós conseguíssemos dominar nossas emoções de raiva, de ódio, de rancor, as cadeias estariam vazias. Quantos crimes são cometidos por causa daquele ódio momentâneo, daquela raiva, de querer aquela vingança? Entenderam? E o que acontece? Cometem um crime hediondo e vão parar nas prisões. Entendeu? Então, o domínio das nossas emoções se chama saúde emocional. Depois nós temos uma saúde afetiva. É a saúde dos nossos amores. Né? É amar e ser amado. É amar a Deus e amar ao próximo sobre tudo e sobre todas as coisas. Isso é saúde afetiva. Entenderam? Entenderam? Depois tem uma saúde social. O que é a saúde social? É uma saúde que você tem do lugar onde você vive. Se você vive num lugar prazeroso, eu agora mesmo encontrei um amigo meu que disse: eu gostaria muito de viver numa praia. Então, ele está buscando socialmente saúde social. Ele prefere morar numa praia, está buscando essa situação. Entende? Depois, acreditem, existe uma saúde financeira. Qual é a doença financeira? Falência, inadimplência, insolvência. Quando? Quando a tua despesa é maior que a receita. Se você gasta mais do que ganha, você está doente, financeiramente doente. Agora, se você ganha mais do que gasta, ora, você tem saúde financeira. Agora, veja o que eu vou dizer. Veja o que eu vou dizer. Eu atendo muitos empresários, sabe, que têm sucesso total na sua vida financeira. Mas por conta de ir atrás só da sua vida financeira, perdem a saúde física, perdem a saúde mental, perdem a saúde espiritual, perdem a saúde afetiva. Entenderam? Não é compensador. Entende? A impressão que se tem é que na opulência, na abundância, numa vida cheia de dinheiro, você vai ser feliz. Pura ilusão. Claro que o dinheiro, ele é importante. Ninguém vive sem dinheiro na nossa sociedade. Entendeu? Mas, para mim, a minha prioridade é minha saúde. Entende? Depois eu tenho outras prioridades. E, finalmente, na 4ª ou 5ª prioridade, para mim, entra o dinheiro. Entenderam? Por quê? Porque o dinheiro sozinho, ele não cura doenças, se é grave a doença. Entende? Embora quem tem muito dinheiro possa comprar uma medicina mais evoluída. A medicina tem que ser comprada. Né? Tem que ser comprada. Mas a gente tem que falar muito sobre curas religiosas, certo? Então eu vou seguir nas próximas jornadas ainda, falando sobre curas religiosas. Então, não esqueço, falamos sobre curas médicas, curas mentais. E estamos falando em curas religiosas. Mas estou vendo que o meu tempo aqui
está finalizando para a jornada de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu conduzo o destino 2 clínicas médicas que se dedicam a transtornos musculoesqueléticos, dor e incapacidade física, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nas costas, no peito, na região lombar, dor nos quadris, joelhos, tornozelos ou pés. E muitos pacientes meus vêm apoiados nos seus acompanhantes, vêm de bengala, vêm de muletas, vêm de andador e até de cadeira de rodas. A finalidade das minhas clínicas é tirar tais pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, a cada dia mais dor e mais incapacidade física, e colocá-los numa jornada mais agradável, de menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. É isso que nós fazemos em nossas clínicas. O telefone de minhas clínicas é o 11 3661 4243. Vou repetir, todo mundo pede. O telefone de minhas clínicas 11 3661 4243. Celular de minhas clínicas e WhatsApp 11 9 7082 8015 9 7082 8015. E o telefone das emergências, quem tem dor tem pressa. Eu tenho espaço na minha agenda para emergências. Telefone de emergências 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Nós seguimos com nossa jornada. Na próxima, nos estenderemos mais sobre curas religiosas. Obrigado por toda essa atenção. Desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.